Aleluia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os queridos irmãos e queridas irmãs. Hoje é mais um dia e mais uma oportunidade que nos dá o Senhor de falarmos do seu amor e dos cuidados do nosso Pai para com cada um de nós. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero junto com você compartilhar da poderosa Palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. O tema de hoje, Salmos 31, fortaleza na angústia. Você está precisando ser fortalecido pelo Senhor? Escuta este salmo, que diz: em ti busquei refúgio, ó Senhor. Não permitas que eu jamais seja frustrado. Por tua justiça, abriga-me. Inclina para mim o teu ouvido e apressa-te em resgatar-me. Sê minha rocha inabalável, a fortaleza da minha salvação. Tu és meu rochedo e a minha fortaleza. Pela honra do teu nome, conduz-me e guia-me. Livra-me da cilada que me armaram, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me resgataste, Senhor. O Deus verdadeiro. Repudio os que se mantêm em crenças vãs e enganosas. Eu, porém, confiarei só no Senhor. Exultarei com grande alegria por tua misericórdia, pois viste a minha aflição e compreendeste a angústia da minha alma. Não me entregaste nas mãos do inimigo, mas aplanaste um caminho para os meus pés passarem seguro. Aleluia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois o desprezo, o desespero tomou conta da minha alma e o meu corpo. Os meus olhos se consomem em prantos. A minha vida tem transcorrido em aflição, em lamentos. Meus anos, devido à culpa, minhas forças se esgotaram e meus ossos se enfraqueceram. Por causa da quantidade de inimigos que me cercam, tornei-me um escândalo para meus vizinhos, objeto de desonra e terror para os meus amigos. Os que me veem na rua fogem para longe da minha presença. Sou esquecido por eles, como se estivesse morto. Sou considerado como um vaso quebrado. Ouço muitos murmurando sobre mim. O pavor me cerca por todos os lados, pois sei que conspiram contra mim, tramando como tirar minha vida. Mas em ti confiei, Senhor, e proclamei: tu és meu Deus. Os meus dias estão em tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos, daqueles que me perseguem. Faze resplandecer sobre mim a tua face. Salva-me por tua benevolência. Não seja eu decepcionado, pois com fé te invoquei. Humilhados e sem esperança, deixe os ímpios que calados fiquem no túmulo. Sejam emudecidos os seus lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezo desonram os justos. Imensa é a misericórdia que destina àqueles que temem e que, à vista de todos, dispensas aos que em ti buscam refúgio. No recôndito da tua presença, os abriga das intrigas dos soberbos. Na tua habitação os protege das línguas maledicentes. Bendito seja o Senhor, que me fez conhecer sua misericórdia e lealdade quando eu estava em uma cidade cercada. Em meu desespero pensei: fui excluído da tua presença. Contudo, tu ouviste as minhas súplicas quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós, todos os seus fiéis. O Senhor defende os leais, mas aos arrogantes retribui com largueza. Sede fortes e corajosos. Ele fortalecerá o vosso ser, vós, todos os que confiam e esperam no Senhor.
Amém. Queridos, que palavra maravilhosa. Palavra em que a gente pode aqui novamente atribuir esse salmo a Davi, mais uma vez, né? O Salmo 31, a maior parte dos salmos foi de fato escrito por ele, onde me parece que Davi aqui faz uma queixa a Deus com relação ao tratamento tão desumano que ele vinha sofrendo dos seus inimigos, né? E esse sofrimento, ele oprime uma pessoa a ponto de causar nessa pessoa uma dor, de um desprezo tão terrível que somente Deus pode compreender, porque o próprio Deus se fez carne, habitou entre os homens e passou por isso. E como conseguir vencer tamanho desprezo? Primeiro, Davi, ele fala, Senhor, olha, eu estou buscando refúgio em ti. O tema desse salmo nos chama atenção por ser fortaleza na angústia. Davi ele pede para não ser frustrado, Davi ele pede para que Deus o abrigue, Davi ele pede para que Deus ouça a sua oração, para que Deus venha resgatá-lo, para que Deus firme a estrutura dele sobre uma rocha. Nós percebemos lá no Novo Testamento, quando fala dois tipos de estruturas emocionais, a gente pode assim dizer. Uma pessoa que cria sua vida espiritual sobre um material que não lhe dá estabilidade emocional, né? Sobre a areia, e outro que consegue criar a sua estrutura emocional, espiritual, pautada em Deus, porque um crente que é imaturo emocionalmente, ele vai ser imaturo espiritualmente, né? Porque a fé, com clareza, ela se estabelece na nossa razão. A Bíblia diz: renovai o vosso entendimento. Renovai o vosso entendimento, para que você venha desfrutar sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A fé é racional, não é? E aqui a gente vê Davi falando para Deus dessa zombaria, dessa cilada que os inimigos armaram contra ele, de como ele estava crendo que Deus poderia tirar. Ele chegou a um ponto de dizer: Deus, eu estou entregando nas tuas mãos meu espírito. Eu acredito que Davi viveu aqui a sensação de morte, né? Isso nos faz lembrar da oração do próprio Jesus ali, né? Quando ele faz isso, quando ele entrega o seu espírito nas mãos do Senhor, quando ele também ensina aos seus discípulos a vigiar e orar para não cair em tentação, porque ele diz, na verdade, a carne é fraca, mas o espírito está sempre pronto. Entregar o espírito ao Senhor é entregar força vital, porque é através do espírito que Deus se comunica comigo e com você. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. É através do Espírito que Deus vem testificando ao nosso coração, trazendo as suas verdades, restaurando, renovando, dando força. E aqui, penso eu, que Davi, ele entrega nas mãos do Senhor o mais íntimo do seu ser, para que Deus possa fortalecer, fortificar a sua estrutura. Isso nos faz lembrar também quando o próprio Estevão invocava o nome do Senhor, no momento em que ele estava sendo apedrejado, mas ali de fato Estevão morreu, e ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Que sensação Davi passou, o que é que ele experimentou que faz com que ele diga isso para Deus? E às vezes estamos passando por um momento em que precisamos ouvir a voz de Deus e nos entregar diante dele. Entregar toda a nossa estrutura, todo o nosso ser. Eu fico pensando que Deus, ele não quer servos e servas que entreguem a sua vida pela metade, mas na completude do seu ser. Deus não quer ser somente o seu Salvador, Ele quer também ser o Senhor da sua vida.
Aqui Davi faz um apelo confiante em Ti, Senhor, em Ti, em Ti, em Ti eu me refugio. Será que você apela para a sua fé na hora da necessidade? Será que você apela para Deus na hora que você precisa de um livramento e de uma segurança no Senhor? Será que você consegue trazer a sua memória que Deus ele cuida da parte espiritual, ele cuida das suas emoções, ele não faz com que você diante da luta venha naufragar, ele não faz com que você diante da tempestade venha recuar, mas venha alcançar o propósito que ele determinou para a sua vida. É um apelo que Davi faz a Deus: Senhor, venha se compadecer de mim. Eu estou morto, eu estou prestes a morrer nesta batalha, nessa peleja. Olha a zombaria, olha como os meus inimigos me tratam. Será que fui jogado fora? Será que fui descartado por eles? Né? Como um vaso, ele se coloca aqui como um vaso jogado fora, quebrado, esquecido pelos homens. É a dor da solidão, a dor do desprezo, e que muitas vezes, nesta hora que o ser humano experimenta essas sensações, esses sentimentos pelo comportamento dos outros, o único recurso que se tem é Deus. A única forma de vencer é se entregando a Deus e se entregando com um espírito grato. Davi, em nenhum momento, ele se queixa de Deus, mas ele pede auxílio a Deus, ele louva a Deus, o seu espírito está agradecido ao Senhor. E algumas coisas que me chamam a atenção. Davi ele estava cercado e ele dizia que se tornou um escândalo e objeto de desonra. E eu fico pensando, quando ele fala aqui, como ele estava se sentindo culpado, a minha alma tem transcorrido em aflição, em lamento, meus anos devido à culpa. Minhas forças se esgotaram, não tem coisa pior do que uma consciência culpada. Uma pessoa que tem uma consciência culpada, que ela fica achando que ela é a causadora do problema, ou que ela não consegue, ou que ele não consegue solucionar um problema, sabe o que ele faz? Sabe o que ela faz? Desiste da caminhada. Isso lhe enfraquece, isso ata fardos sobre suas costas. E esses fardos são impossíveis de serem carregados. Sabe? Davi, ele estava exatamente assim. Ele estava com a consciência culpada. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, este alcança misericórdia. Você não precisa carregar esta culpa. É claro que a fé genuína e verdadeira, ela passa pelo arrependimento. Mas não é só isso que a nossa fé é feita. A gente deve ir para além disso, como diz lá em Hebreus, não é? O livro de Hebreus retrata muito as bases, a doutrina do cristianismo, mas o arrependimento faz parte sim, reconhecer tuas falhas, os teus erros, os teus fracassos, isso é ótimo. Mas passar anos se lamentando pelo que você fez de errado, isso é ruim para você. Você precisa entender que Deus ele é perdoador. Talvez você precise nesta noite, hoje, nesse momento, neste dia, do perdão de Deus. Ou talvez você precise se perdoar, ou até mesmo liberar perdão para alguém. Não tem coisa pior do que viver a mesma dor durante anos. Talvez o problema já passou, foi lá não sei quando atrás, e você ainda está olhando para isso. E você continua debaixo de uma opressão, debaixo de um jugo, e achando isso daqui que Davi estava achando. Eu sou um objeto de desonra. A Bíblia diz que conforme você pensa, assim você é. Um verdadeiro e uma verdadeira mulher de Deus, um homem de Deus, vai compreender que a presença de Deus está com ele, está com ela, independente do ocorrido. Isso não nos faz ter uma graça libertina. Isso nos faz entender que Deus está conosco para nos aperfeiçoar no meio dessa caminhada. Porém, eu e você
temos que compreender que Deus, Ele quer que nós sigamos para o alvo. Não que a gente venha parar, mas que a gente venha seguir para o alvo. Bom, Davi, ele estava realmente precisando que o coração dele confiasse nesse Deus tremendo, nesse Deus que livraria ele das inimizades, dos escândalos, das perseguições, das desonras. Ele estava precisando que Deus fizesse com que a glória dele resplandecesse sobre Davi, para que ele não ficasse decepcionado, porque ele havia invocado o nome do Senhor, e a Bíblia diz que aquele que invoca o nome do Senhor, este é salvo, este é livre, este é liberto, esse alcança a misericórdia de Deus. E se você tem buscado a presença de Deus, se você tem buscado a graça de Deus, o favor de Deus, independente da situação que te aconteceu, Deus, ele vai ao teu espírito nesta noite, neste dia, neste momento, e fortalece o teu ser, mesmo em meio a essa angústia, mesmo em meio a esta dor, mesmo em meio a esta culpa. Você pode dizer: bendito seja o nome do Senhor, bendito é o meu Deus que tem compaixão, tem misericórdia de mim, por seu amor leal. Ele não me trata segundo as minhas culpas e os meus erros. De fato, Davi clamou em seu desespero. Davi até chegou a pensar, fui excluído da sua presença. Você sabe o que é isso? Você imagina alguém ser excluído da presença de Deus? Deus diz assim: não, não quero mais você. Vai embora, saia daqui. Davi estava exatamente sentindo-se assim. Fui excluído da tua presença. Ele disse: em meu desespero. O desespero no silêncio de Deus, na falta da intervenção, pode levar muita gente a pensar isso. Bom, Deus me excluiu. Não sou mais filho, não sou mais filha. Falhei contra Ele. Eu quero te dizer o que a Bíblia fala sobre isso. Nós não temos recebido um espírito que nos escravize para andarmos outra vez atemorizados, diz a palavra do Senhor, mas um espírito que nos adota como filhos, pelo qual podemos clamar: Abba, Pai, Paizinho. Diz a palavra do Senhor. É este Espírito que testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se você tem um filho e esse filho erra com você, você expulsa ele da sua casa, você o ameaça e o intimida, ele porventura vai deixar de ser seu filho? Ainda que você se ire, ainda que você o castigue, que o repreenda, ele vai deixar de ser seu filho? Você pode passar alguns dias sem vê-lo, mas ele porventura vai deixar de ser seu filho? E se você, que é pai, que é mãe, sabe dar o que é de melhor para o seu filho, e ainda assim a palavra de Deus nos chama de maus, se vocês que são maus sabem dar coisas boas ao seu filho, imagine o vosso Pai Celestial, diz o Senhor. Qual filho que lhe pedindo um pão, o Senhor lhe daria uma pedra? Contudo, Davi diz: ouviste as minhas súplicas quando clamei por teu socorro. Ah, queridos, Davi sabia por quem ele estava clamando, por quem você está clamando, por quem você está pedindo. Talvez seja uma transgressão, talvez seja um pecado, talvez seja uma maldade, um engano. Não sei, o que você atou nas as suas costas, talvez esse fardo da culpa já dure de geração em geração. Uma iniquidade, uma mentira, mas em nome de Jesus Cristo eu vim te dizer que tudo isso é para que você compreenda que Deus te ama e que não quer que você venha a ser destruído. A Bíblia diz que os nascidos de Deus vence o pecado e o diabo não pode tocar. O pecado, ele afetou toda a humanidade. A maldade, a iniquidade
A perversidade afetou a humanidade. Agora, ficar assim, nesse estado, é desmerecer o sangue de Jesus. É desprezar o ato do Senhor naquela cruz do Calvário. Se você entende a sua realidade diante de Deus, receba o perdão dos seus pecados diante de Deus. Se você compreende, se você tem consciência de que não pode ser salvo por si mesmo, então reconheça que somente Ele é Deus que te salva. E isso vai gerar no teu coração alívio. Enquanto se você recusasse a confessar diante do Senhor, isso geraria culpa. Mas quando você confessa, quando você fala, Deus é Deus para te perdoar. E é a Ele que você tem que falar. Você não precisa ir a uma pessoa especificamente, mas você precisa ir à pessoa de Jesus Cristo. Você precisa ir ao Deus vivo. Não precisa esconder. Mas se você estiver precisando de um apoio, de uma ajuda nesta área que tem te aprisionado e que tem talvez criado amarguras, raízes na tua alma, quem sabe até doenças, enfermidades, então você pode pedir auxílio, ajuda de pessoas que verdadeiramente vão respeitar você, vão auxiliar você no caminho desta libertação. Eu creio que ao final você vai poder dizer: Deus me fortaleceu e me deu coragem. Ele fortaleceu todo o meu ser, porque eu esperei no Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar nesta noite, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor fortaleça teus filhos e filhas que estão passando, Senhor, por esta angústia da alma, que traz culpa, que traz aflição, que traz lamento. Às vezes isso se repete ao longo da vida por anos e anos. Às vezes isso faz o que aconteceu aqui com Davi, Senhor, faz com que as forças dos teus servos venham, Senhor, a se esgotar, venham a se enfraquecer, mas eu creio no poder do teu Espírito Santo para adentrar no mais profundo do ser dos homens. E eu creio, Pai, que o Senhor é Deus que nos concede espírito de fortaleza. Pai, que no nome de Jesus o Senhor possa libertar desta aflição, libertar deste mal, seja iniquidade, seja um pecado, seja uma transgressão. Senhor, há poder no teu nome, Pai, para perdoar pecados. E por isso, Senhor Jesus, eu invoco, Pai, a bênção do Senhor sobre o teu filho, sobre a vida da tua filha, Pai, para que no nome de Jesus Cristo o Senhor venha tirar todo o desespero da alma, toda a sensação, Senhor, de ser excluída da tua presença, que na verdade, Pai, o Senhor venha acolher este coração quebrantado e contrito, o qual o Senhor não desprezará. Senhor, que no nome de Jesus o Senhor venha socorrendo o teu servo, tua serva, para a glória do teu santo nome e encorajando pelo poder do teu Espírito Santo. Esta é a nossa oração e a nossa petição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.